Olá, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí nessa quinta-feira ao vivo. Boa noite, bom dia para quem vai assistir depois. Eu sou o Eric Schultz, o idealizador desse curso de introdução gratuita ao Ayurveda, que a gente está na segunda temporada. Eu estou muito feliz, porque a gente, assim, supriu mais do que as nossas ideias e projetos, e a gente conseguiu hoje, tá com mais de 7 mil inscritos, várias aulas ao vivo lotadas, a gente está muito feliz mesmo. E hoje a gente está recebendo o professor Jonas Massetti, do Instituto Vishwavidya de Vedanta. Daqui um pouquinho ele está entrando, ele está acabando uma aula, ele já pula para cá rapidinho. Ele também trabalha com a parte de cursos online, etc. Um pouquinho a gente vai falar já. Enquanto isso aqui, eu vou agradecendo a audiência de vocês por todos esses dias. A gente está muito feliz, né? Espero que vocês estejam assistindo às aulas. Ontem a gente liberou a aula ontem, Dr. Paritoshi, exatamente, uma aulona muito legal, onde ele conta um pouquinho da experiência dele. Ele fala um pouco da ciência moderna, o Ayurveda, muito legal o que ele falou. Gostei bastante também. E ontem a gente liberou também a aula do Vitor Matos, que também trabalha no Instituto Vishwavidya, junto com o professor Jonas, onde ele ensina a gente a cantar com o sânscrito correto, com a métrica correta, o mantra Dhanvantari. Então, para quem tem... Sempre me perguntavam, né? Qual que será a métrica correta? Porque eu mesmo aprendi com uma métrica que eles cantam muito nos rituais na Índia. É diferente, muita gente não sabe, existe várias métricas. E ali o Vitor nos ensinou pela métrica védica, pela métrica tradicional do sânscrito. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque a gente poder levar essa diferença num curso gratuito, ele deu uma baita de uma explicação também, da tradução exata, palavra por palavra, sem essa mistura de religiosidade que as pessoas colocam, de crenças. Muitos querem traduzir sem conhecer o sânscrito e sem conhecer o Ayurveda. Não dá, né, gente? Eu recebo muito e-mail, muita mensagem, sabe, da galera que, eu vi uma aula sua e da Sabrina ou do fulano, e vocês estão falando diferente do ciclano. Olha, gente, às vezes eu não sei se é diferente do ciclano ou do Beltrano, porque eu não assisto aula com outros professores, né? É, a gente só tenta seguir os clássicos lá no IVP, ele segue muitos clássicos. A gente tenta, quando a gente tem uma dúvida, a gente não vai na tradução em português ou inglês, a gente vai direto no sânscrito. Lógico, a gente tem algumas dificuldades ainda, às vezes eu tenho que conversar com os professores de sânscrito, mas a gente vai palavra por palavra e a gente tem que entender o conceito, a forma que se escreve. Ler um texto assim, a gente não vai só estudar o texto, sabe, a tradução. Tem que entender a métrica do texto, porque como é a linguagem do texto, como o autor ele está escrevendo o texto, a época que ele escreveu o texto. Não é uma coisa tão simples como muitas vezes as pessoas acham. Mas vamos lá, a gente está muito feliz. Aqui está online novamente com vocês. Para quem está chegando agora aí, o professor Jonas deve estar entrando daqui um pouquinho. Algumas pessoas estão perguntando como deve fazer para entrar no ao vivo. É só clicar no ao vivo. Clica no ao vivo ali que tá beleza, tá? Clica no ao vivo quem quiser aí, que eu e o Jonas daqui um pouquinho já tá. Ele já tá entrando daqui um pouquinho também. Olha o pessoal falando que tá frio em Minas Gerais. Aqui em São Paulo também, né? Ontem, não sei se vocês viram, eu até me assustei, até pensei que era mentira e fui dar uma investigada. Teve um país ali dos Emirados Árabes, daquela região que nevou. É uma coisa. E depois tem gente que ainda tem a paixão de falar que ainda não tem mudança climática no mundo, né? Olha aqui, gente. 1º de dezembro, estamos a 20 dias aproximadamente do verão e tá fazendo frio, né? Então não tem o que falar mais, né? Eu acho que
contra fatos não tem argumentos de vez em quando. Deixa eu ver o que mais eu tenho para falar para vocês. Aqui calor, Ceará. Não tem como, né? No nosso querido Nordeste sempre tá calor. Isso é muito bom. Eu gosto do frio, gosto do calor. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aí. Boa noite para todo mundo que está chegando de vários estados. O pessoal vai colocando as cidades. É muito legal. Ontem aí tinha uma mensagenzinha do pessoal lá da Argentina, Los Hermanos. Infelizmente não dá para fazer ainda em português e espanhol. Quem sabe um dia a gente faça só em espanhol. A gente convida o pessoal, os amigos nossos da Argentina, Chile, Peru. As traduções, eu entrevistei algumas pessoas em espanhol e eu não coloquei no ar ainda porque a gente está primeiro colocando legenda nas aulas de inglês, tá? E subindo as em português também. E as em espanhol, logo, logo a gente vai subir também. Vai ter alguns amigos nossos da Argentina, Chile, Uruguai, Peru. E quem sabe eu consiga fazer com outros, mas aí vai ser online. Vai ser bem legal. Vocês acreditam que eu ainda estamos gravando entrevistas com várias pessoas? Uma coisa incrível, viu? A gente está bem feliz mesmo com isso. Bem feliz mesmo. Espera um pouquinho aqui que a gente está com uma questão técnica aqui tentando resolver. Vamos resolver já para isso funcionar. Então, aqui eu só estou resolvendo uma questãozinha técnica aqui do link para o professor Jonas vir para cá e nos encontrar aqui ao vivo. Às vezes isso acontece, a gente tem que ter paciência com a internet, né? Porque ele está ao vivo. Então, aproveitando, muita gente está perguntando o nosso trabalho, muita gente está perguntando a continuação desse curso. Vai ter continuação ano que vem, com certeza. Olha o Jonas aí, tudo bem? Namaskara. E acho que não está saindo o som. A continuação desse curso. Opa, tá dando. Ano que vem, com certeza. Olha o Jonas aí, tudo bem? Tá dando looping. Pronto, Eric. Namastê, tudo bem? Namastê, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, sou eu mesmo que estou dando looping aqui. Tá me escutando? Estou te escutando sim, agora tudo perfeito. Estamos juntos, então. Acabei de dar Então, pessoal, eu estava fazendo a introdução aqui, o Jonas já está agora no ar aqui com a gente. Então vamos... Jonas, eu estava aqui falando para todo mundo o sucesso que está sendo aqui o curso. Já passamos de 7 mil inscritos. 7 mil inscritos? 7 mil inscritos. E ainda falta, né? A gente nem colocou todas as aulas ao vivo ainda. Ontem eu coloquei a aula do Vitor. O do Nikhil foi anteontem também. Estava explicando para eles do trabalho deles no Instituto. E hoje veio você aí para... Eu fiz assim, quase de propósito as aulas deles, para eles irem se acostumando também. E hoje aí tá com a sua aula, né? Fico muito feliz. E, na verdade, eu acho que esse trabalho é muito legal, porque sabe-se muito pouco sobre a Ayurveda, né? Então, com esse trabalho online, eu acho que a gente vai realmente, vamos dizer assim, transmitir, né, para as pessoas uma visão melhor, mais clara sobre o que é o Ayurveda e a tradição védica, né, no Brasil. Acho que faz muito bem, Eric. Parabéns. Obrigado. Vamos lá, então? Então, eu queria apresentar para o pessoal que não conhece ainda o professor Jonas. Ele é mestre de Vedanta. Como vocês estão vendo aí do ladinho do vídeo, tem aí, algumas pessoas sempre vão perguntar o link dele, aonde ele trabalha, qual é o instituto, já tem o logo aí. O logo já é o próprio site, é só vocês colocarem no Google, vocês vão conhecer. O professor Jonas, eu conheci ele na Índia, ainda na época, ele estava no Ashram do Swami Dayananda, de Vedanta, né? O Jonas estuda Vedanta durante muito tempo, ele é professor de sânscrito também.
Então, ele ficou 4 anos no Ashram de Swami Dayananda e hoje ele é o diretor, né? Ele que coordena o Instituto Vishwavidya de Vedanta. Eu estudo também no Instituto e ele melhor do que ninguém para falar, logicamente, onde ele vai vir falar sobre a tradição védica, né? Qual é a interligação, a conexão do Vedanta com a conexão com a tradição védica, com o Ayurveda, que para nós é uma coisa só, sou até estranho falar isso. Mas deixa para ele falar. E quem assistiu a aula do Nikhil, vocês vão entender muito bem a importância da aula de hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, Eric. Olá, todo mundo. Então, é um prazer para mim poder estar falando aqui no curso grátis de Ayurveda. Eu acho que tem muita gente se beneficiando e querendo entender um pouco mais sobre o que é verdadeiramente a tradição védica. Inclusive, na palavra Ayurveda, né, essa palavra Veda, que significa literalmente conhecimento, né, conhecimento sobre Ayus, que é a vida, ela tem mais do que simplesmente o conhecimento por detrás. Porque Vedas também é o nome desse corpo onde o Ayurveda está inserido, né? A gente tem uma tradição milenária indiana que vem sendo transmitidas de geração para geração, que se a gente for tentar traçar de onde vem, a gente nem pode dizer verdadeiramente. Dizem que da mesma maneira que a gente não sabe onde que o ser humano começou nessa história, ninguém diz onde que a tradição védica começou nessa história. Os dois começaram juntos no mesmo mistério. E essa tradição, ela apresenta para a gente um conjunto de conhecimentos que seria muito difícil a gente obter de uma outra forma. Dizer que uma substância faz bem ou mal para o corpo, né, através de um experimento, é algo que está disponível, mas você não pode, por exemplo, dizer assim, que nem aquela famosa manga com leite faz mal, né? Faz mal no final da vida. Como é que você vai fazer esse experimento? Você pode até comparar algumas substâncias e dizer o efeito, mas você não tem como, através de um experimento de uma vida inteira, deixar uma pessoa comendo manga com leite para dizer que ela passou mal no final. Não funciona. Da mesma maneira, certas características sutis dos alimentos, certas características sutis do corpo, da mente, que também você não consegue submeter a um experimento como o corpo físico, a gente não consegue correlacionar. E o Ayurveda, ele vem e apresenta para a gente um modelo que ajuda a gente a estabelecer uma saúde física e energética através do nosso contato com alimentação, com estilo de vida e com várias outras coisas, como vocês vêm estudando. Assim como o Ayurveda, a gente tem, por exemplo, o conhecimento de Jyotisha, da astrologia. Você não tem como fazer um experimento e dizer todo mundo que nasceu no dia tal de Capricórnio tem tal efeito, todo mundo que nasceu com Plutão no meio do mapa tem tal. Você não tem como fazer esse experimento. São conhecimentos que são ditos como dados para a humanidade. Foram dados, um presente para a humanidade. Dizem que de Deus. Da onde? De Deus. Como, ninguém sabe. É um mistério. Não interessa como, na verdade. Só interessa se funciona. E geralmente é essa abordagem que a gente tem com todo esse tipo de conhecimento que tem essa natureza. Mesmo uma pessoa extremamente religiosa, se ela tiver na dúvida de uma grande decisão de vida, ela vai no astrólogo. Mas mesmo, e ela não questiona, mas de onde veio a astrologia? Não. Eu faço na minha vida. Depois eu quero saber de onde veio a astrologia. A Ayurveda é a mesma coisa. Uma vez lá no AVP, no hospital de Ayurveda lá na Índia, né? Perguntaram para o mestre ayurvédico: você atende pessoas de qualquer religião? Uma pessoa um muçulmano, porque é hindu, né? Um muçulmano viria estudar num templo, iria se curar num hospital ayurvédico? Aí ele diz: olha, quando uma pessoa tem câncer, ela não é nem muçulmana, nem hindu, nem nada, ela é um paciente e ela quer resolver o problema dela, e onde ela tiver possibilidade de resolver, ela vai, sabe? E aqui a gente recebe qualquer pessoa que queira se curar, ninguém pergunta qual é a religião dela, ninguém pergunta qual é a cor dela, ninguém pergunta nada sobre ela, né? E então existe uma espécie de atitude de respeito por esse tipo de tradição, como a astrologia e o Ayurveda, apesar da gente não poder precisar e provar todas as coisas que são ditas ali dentro. E esse respeito vem de uma coisa incrível, que é o uso.
O Ayurveda, ele só permaneceu vivo durante tantos anos porque funciona. Porque sem uma base sólida, sem uma base de experiência, sem mais nada, se as pessoas não se vissem curadas através do Ayurveda, e junto do Ayurveda você pode também adicionar a acupuntura, porque não são verdadeiramente separados. Existe toda uma parte do Ayurveda que trata dos pontos magma do corpo, fluxo de energia dentro do corpo. E você pode curar várias doenças só liberando esses fluxos, sem tomar substância nenhuma. Simplesmente fazendo uma manipulação energética no corpo da outra pessoa. E essas coisas sobrevivem porque elas têm uma eficiência. Descarta a medicina ocidental? Claro que não. Também tem o seu papel. Mas tem tantas coisas que não existe solução na medicina ocidental e que existem boas alternativas no Ayurveda. O meu pai tinha alergia a leite. Quando ele foi para o ashram me visitar, ele fez uma consulta no hospital ayurvédico, fez um tratamento de, sei lá, 2, 3 semanas e não tem mais alergia. Ficou tão feliz, ele não acreditava em nada. Já passou a acreditar no Ayurveda. Assim como a Ayurveda e a astrologia, a gente tem também as orações e os rituais. Porque dizem que tem certos problemas que a gente enfrenta na nossa vida que não tem uma ligação direta nem com o mundo físico. É tipo assim, a mãe que realizou um aborto quando era nova, entende? E aí o filho mais velho hoje era para ser o filho do meio, e porque o irmão mais velho não está presente, ele fica com a mente desequilibrada. E aí o modo de fazer isso a mãe tem que contar para ele que ele é o filho do meio, e a mãe tem que fazer um ritual para o filho mais velho, como se ela estivesse fazendo algo por ele que ela nunca fez. Tipo, poder transmitir o seu amor de mãe de alguma maneira. E aí ela faz a oração, o filho do meio para de usar drogas. Ritual. Vou fazer, não acredito em ritual. Tudo bem, até seu filho ser um usuário de droga, alguém falar para ele que isso pode resolver, você vai fazer qualquer coisa. É assim que a mente funciona. Esses preconceitos todos só existem porque as pessoas, elas não têm verdadeiramente uma necessidade. Rituais, orações, existem em qualquer cultura. Ir na missa é um ritual. Acender uma vela em casa é um ritual. Bater no bolo 3 vezes antes de botar dentro é um ritual. Comer nhoque no dia 29 é um ritual. Não servir uma pessoa com a mão esquerda é um ritual. Tantos rituais, sabe? Não estar dentro de casa de chapéu é um ritual. Não passar debaixo da escada é outro ritual. Entende? Se você tem uma sensação ruim, aí você resolve, então, pô, estou com uma sensação ruim. Vou ouvir minha sensação. Vou fazer minhas orações. E você sabe o que? Toda pessoa se torna religiosa quando a mente dela entra num determinado canto, onde ela se vê totalmente, vamos dizer assim, totalmente vulnerável. Uma pessoa sofre uma ameaça de um ladrão, que ela não sabe quem é. Ela reza. Pode ter certeza que ela reza. Porque é a única coisa que resta para ela fazer, e ela precisa fazer alguma coisa, nem que seja assim, ela reza. E se alguém chegar para você e disser assim, olha, se alguém te mandar um objeto, né, vamos supor, você não sabe, eu já vi isso acontecendo com o mestre. Chegou ele para ser tratado por um médico, né? E o médico pegou no pulso dele e falou assim, na sua estante tem um livro vermelho. Quem te deu? Como? Da onde que ele tirou isso? Ele falou, tem um livro. Esse livro foi dado por uma pessoa que não gosta de você e ele tem que sair da sua casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar esse livro. Joga no lixo? Não, no lixo não. Você tem que jogar no mar. Ah, você joga no lixo se eu quiser. Então, joga. Mas depois que o cara falou do livro que você não contou, eu acho melhor você jogar onde ele está mandando você jogar. Então, rituais são assim. Eles têm uma forma de funcionar. Tem um lado esotérico por detrás, tanto quanto a astrologia tem também, porque ninguém vai me dizer que com a posição do planeta você diz o que acontece na vida de alguém. Existe uma intuição, existe todo um lado esotérico por detrás, um dom também. E a pessoa consegue associar coisas da vida de uma pessoa com ações ritualísticas, sabe? Isso tem em qualquer cultura.
pessoal põe o Santo Antônio de cabeça para baixo, dentro d'água, sabe? Coitado do Santo Antônio. E fala, eu não acredito em ritual. Então não vai para Nossa Senhora da Aparecida, certo? Então, Ayurveda, astrologia, rituais. Tudo isso faz parte dos Vedas. O que mais? Aí você tem manipulação energética, como na acupuntura. Tem pessoas que elas simplesmente elas se especializam em manipular a energia do corpo. E basicamente para resolver problemas emocionais. Porque as emoções, elas se solidificam, entre aspas, né? Não é sólido, mas elas se estagnam dentro da gente. É uma energia, a energia que se estagna dentro da gente é uma emoção, e ela tem uma localização física também. Então se fala dos chakras, e cada chakra está associado a um tipo de sentimento. E se você for, por exemplo, numa linha do Dakshina Tantra, como do Paulo Murilo, ele vai poder dizer para você que exercício físico, que tipo de respiração, que tipo de movimento, que tipo de visualização solta aquele determinado chakra. Extremamente importante. Se você recebe uma boa massagem, não sei se isso já aconteceu com vocês, a sua voz muda. Você entra na massagem e está com a voz fraca. Aí termina a massagem, a pessoa pergunta, como é que foi? Tudo ótimo. Ah, muito bom. Houve uma mudança na sua voz, porque houve uma liberação energética dentro do corpo. A sua mente também se modifica, né? Então tem pessoas especializadas nisso. Existe ainda, dentro da tradição védica, todo um trabalho feito para a desconstrução de fantasias dentro da mente e de traumas, através de meditações. E vários exercícios, inclusive Vipassana, que hoje se fala tanto. Vipassana é tipo Kung Fu, né? Não existe uma coisa chamada Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma parte de uma tradição milenar, um exercício de uma tradição milenar. Vipassana, sabe, é uma marca hoje em dia, por um tipo de retiro, um tipo de meditação, como mindfulness também é. Vipassana é uma marca com nome indiano, só isso. Porque de verdade, realmente, não existe disciplina espiritual onde você não fique sem falar. Sempre você vai ficar sem falar. Sempre você vai fazer um monte de meditações. Entende? E ninguém fica lá parado, né? Sem falar 30 dias, nada vai acontecer. Você fica 30 dias sem falar, fazendo coisas que modificam você. Essas coisas verdadeiramente te fazem crescer. Então, existem vários tipos de disciplina, incluindo Vipassana, incluindo respiração consciente, caminhadas, trocas entre amigos e tudo mais, do ponto de vista emocional. Você escreve sua própria história, sabe? Você medita com símbolos que remetem para você coisas da sua infância, remetem para você momentos difíceis. E aí, em vez de você ter que passar, vamos dizer assim, durante toda a minha vida, todo lugar que eu vou, eu encontro alguém que quer me controlar. E eu me irrito e quero me livrar. Então, a pessoa vai no primeiro trabalho, encontra alguém que quer controlar, se irrita, tal, muda de trabalho, encontra alguém que quer se controlar, tal, se irrita e vai indo. Essa meditação leva muito tempo para ser resolvida, porque cada trabalho leva uns 2, 3 anos para o cara entrar, ser controlado e tal. Na meditação, você faz 30 vezes em um dia. Senta 30 vezes numa sala com alguém querendo te controlar e você resolve. Porque você tem uma oportunidade de repetir aquele evento de diversas maneiras diferentes e treinar sua mente aquela resposta. Existe coisas do ponto de vista emocional, existem meditações que conectam você com a natureza, conecta você com os animais, né? Que nem estava conversando, a pessoa é devota de São Francisco de Assis, adora os animais, aí na hora do almoço come um bife. Não funciona. Você é devoto, você adora os animais, você não tem como adorar pela metade. Não tem como. Você não tem como estabelecer para você mesmo duplo valor. Se você chegar e dizer assim, não, eu sou uma pessoa muito preocupada com a minha saúde, sabe? Mas você vê a alimentação dela, não tem nada a ver com o que ela pensa e o que ela prega, aquilo vai destruir ela. Só que se ela for resolver isso com o tempo, leva muito tempo.
Mas se ela fazer esse processo dentro de uma meditação, naquele momento a mente está muito concentrada. Então, tudo que é feito em meditação é muito mais efetivo e muito mais rápido. Meditação é a base do PNL. Meditação é a base da hipnose. Todos os exercícios, se você for um dia estudar psicologia e ver os exercícios que são feitos para hipnotizar uma pessoa, é igual Shavasana. Não é separado. É igual, sabe? Só que o psicólogo não sabe por que ele está fazendo. Ele está fazendo porque funciona dessa maneira. Já a pessoa da tradição védica, seja lá o mestre, né, que esteja aplicando, ele também não sabe por que ele está fazendo, porque ele aprendeu desse jeito. Mas ele sabe um monte de detalhes e ele vai dizer, é assim porque eu aprendi assim. Né? E ele vai, então, aplicar essas técnicas todas, e tem técnicas muito complexas para serem feitas de meditação. Meditação, parte dos Vedas. E por último, que é o assunto que eu ensino, tem Vedanta. Vedanta, então, é uma parte dos Vedas que é tipo uma bênção, um presente. Que é, eu ajudo uma pessoa a destruir as fantasias da mente dela a respeito do funcionamento de si mesmo e do mundo. A gente ajuda uma pessoa a destruir as fantasias da mente dela a respeito do que ela é. Porque verdadeiramente é o que a pessoa imagina que ela seja que faz ela sofrer. As pessoas sofrem na imaginação daquilo que elas gostariam de ser. Então a menina, vamos supor, é muito ansiosa. Acabei de sair de um curso de ansiedade agora. A menina é muito ansiosa. Ela diz, eu não queria ser ansiosa. E ela sofre. Ela sofre pela imagem do que é a mulher perfeita. Ela sofre pela imagem do que é ser pai. A gente sofre. E aí a gente descobre que a gente não é a pessoa que a gente gostaria de ser. Nessa diferença entre o que eu gostaria de ser e o que eu vejo que eu sou, existe uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade de encontrar uma paz. E a gente acessa isso através de Vedanta. Então, Vedanta vai ajudar a pessoa a criar uma mente objetiva, lógica, discriminativa, para conseguir entender o que verdadeiramente ela é, sem precisar de nenhum tipo de pessoa do lado de fora para contar como ela deveria ser. E descobrir que, na verdade, Deus não errou na mão, né? Na hora que ele foi fazer, logo Jonas, putz, errei. Ah, ele nasceu com muita raiva. Não, não tem nenhuma emoção que esteja fora do lugar. Ninguém no mundo sente raiva sem ter que sentir raiva. Ninguém no mundo sente ciúmes sem ter que sentir ciúmes. Ninguém no mundo sente inveja sem ter que sentir inveja. Todas as emoções estão dentro de uma ordem e elas acontecem igual para todas as pessoas, inclusive. Mesmo um criminoso, se você tiver a história do criminoso e tudo mais, e tiver dentro do lugar dele, a resposta da sua mente será a mesma que a dele. Por isso que é possível estudar o funcionamento da mente. Então, eu crio, através desse processo de estudo de Vedanta, a gente tira de dentro da mente uma ignorância a respeito de si mesmo e a respeito do mundo. E qual é o objetivo disso? Caminhar em direção ao autoconhecimento. Todos os Vedas apontam na direção do autoconhecimento. E Vedanta é como se fosse a cereja do bolo. Eu estou me conhecendo fisicamente através do Ayurveda, eu estou me conhecendo karmicamente através da astrologia, eu estou atuando karmicamente através dos rituais para melhorar a minha situação de vida, eu estou fazendo meditações para conhecer mais a minha mente, estou fazendo exercícios energéticos para soltar minhas emoções e, no fundo, para me conhecer. E dentro de Vedanta, eu vou fazer isso do ponto de vista até intelectual. É um entendimento a respeito de mim mesmo que eu quero realizar. E se a pessoa estiver preparada, ela vai conseguir encarar o fato de que ela não sabe quem ela é. Quando ela começa a estudar, ela consegue encarar o fato que eu não sei quem eu sou. Eu sei que eu tenho um monte de emoções, eu sei um monte de coisa que eu vivi, eu sei, sabe, alguns dos meus desejos, mas aquilo que eu sou, independente de tudo isso que está aqui fora, eu não sei o que é. E aí, você tem uma oportunidade, né, de conhecer esse sujeito que não tem nada a ver com os objetos que ele experiencia na vida dele, e que é a base de todas as experiências. E é na descoberta desse sujeito
que existe um alívio de uma pressão interna. Existe o fim daquela busca de tentar ser alguma coisa. Porque tudo que eu tento ser não é nada mais do que a aquisição de novos objetos e novas relações, de um novo nome, um novo título, um novo emprego, um novo relacionamento. E ser nunca vai ser do outro. Eu nunca sou através do outro. Eu nunca sou através de um cargo, de uma profissão. Eu nunca sou através de um país. Eu nunca sou através de um partido político. Eu nunca sou. Ser não depende de nada disso. Ser é a única coisa que pertence só ao sujeito e não aos objetos. Então, se eu consigo entender aquilo que eu sou, independente do mundo externo, aquela coisa de ficar se tornando e se melhorando e querendo ser diferente do que é, acaba. E a pessoa encontra uma certa paz. É claro que o corpo sempre pode ser melhor. Mas o meu sofrimento, porque meu corpo não é perfeito, acaba. É claro que minhas emoções sempre podem ser melhor. Eu posso crescer emocionalmente. Posso. Mas o que está crescendo é o meu corpo emocional. São as minhas emoções. É isso que está amadurecendo, não eu. Eu sou aquele que diz assim, caraca, 1 ano atrás, nesse momento, eu daria uma resposta totalmente absurda. Mas agora, eu tenho mais maturidade. Ei, se há 1 ano atrás você faria isso e agora você faria diferente, então você não tem nada a ver com esse processo. Sim, eu não tenho nada a ver com esse processo. Eu sou simplesmente uma testemunha de tudo que acontece com a minha mente, de tudo que acontece com o meu corpo. Então, conhecer essa testemunha, conhecer esse ser essencial que é o sujeito, esse é o trabalho de Vedanta, dentro dos Vedas. Então, observa quantas coisas diferentes existem dentro da tradição védica. E todos os textos dentro da tradição possuem uma intercambiabilidade. Né? Que é assim, você pega uma história, aí nessa história, se você for reparar, o nome dos personagens remetem aos doshas do Ayurveda, remetem aos planetas. Se você for num templo, por exemplo, de Shiva, Shiva está associado a qual dosha, Eric? Essa é uma boa pergunta, sabia? Ah, É, porque sempre me perguntam isso, né? Shiva, Vishnu, Brahma, aonde, o que está correlacionado? E sempre que eu falo, as pessoas meio que ficam conturbados, assim, sabe? Uhum. Porque, entre muitas aspas, obviamente, Shiva, ele estaria muito ligado à preservação, né? Porque todo mundo coloca ele sempre com aquele que destrói, mas sem a destruição não tem como renascer, né? Uhum. Então, entre muitas aspas, ele estaria ligado com Pita. Isso. E é exatamente Pita. E se você for, e Shiva está relacionado com Pita, e qual é o tratamento que você dá para Shiva? Você joga água fria na cabeça dele. E se você for ver a praçada do templo, né, o que eles dão no templo para você receber, para comer, eu não sei o nome em sânscrito, nem em Tamil, mas é o remédio para quem tem problema com Pita. Você fala, cara, como que pode? Parece que está tudo interconectado e tá. E aí, quando estiver cantando o verso no templo que vai mostrar lá para Shiva a luz, é um verso de Vedanta. Então, aí você vai ver a conexão e você vai descobrir que Shiva está associado à lua, que ele tem a lua na cabeça. E aí tem uma história astrológica que explica a lua baseado na história de Shiva. O que a lua representa dentro da astrologia. É como se tivessem feito um único corpo de conhecimento que, se você estiver interessado na sua saúde, você analisa pelo ponto de vista do Ayurveda. Se você estiver interessado em saber quem você é, você analisa do ponto de vista de Vedanta. E assim sucessivamente. Então, os Vedas são um corpo de conhecimento único. E tem um detalhe que a gente não falou. Dentro dos Vedas existe também a tradição das asanas.
que é o que o pessoal chama de yoga hoje em dia, né? O pessoal somos nós. E por que hoje em dia? Porque, de verdade, realmente, a palavra yoga é utilizado amplamente dentro dos Vedas simplesmente como um substituto para a palavra espiritualidade, e não como um conjunto de posturas físicas. Quando ele tem que dizer que alguém fez alguma postura, dentro dos Vedas, eles dizem asana, nunca yoga. Sabe? Yoga é uma palavra muito genérica, que significa espiritualidade, significa também um momento, significa um capítulo, né? Então, se você for abrir a Gita, vai ter lá Arjuna Samvada Yoga Nama. O nome desse capítulo, Yoga Nama, é Arjuna Samvada, Arjuna Vishada, o sofrimento de Arjuna. Aí o cara vai traduzir, né? A Gita está ensinando vários tipos de yoga. O primeiro yoga é o yoga do sofrimento de Arjuna. A palavra yoga tem muito significado. Né? A gente que conhece só um, sabe? E por isso, assim, eu acho que um dos entendimentos que a gente tem que ter quando se aproxima da tradição védica, sabe? É que você nunca deve aceitar a tradição védica através de rótulos. Através de rótulos que separam as coisas, porque as coisas não são separadas. Os textos de Ayurveda estão em sânscrito. O mesmo sânscrito que está no Vedanta, na astrologia e tudo mais. E você sabe, o sânscrito ele é uma língua dos Vedas. É como se fosse um código. Tipo, tem código de programação. O código dos Vedas é o sânscrito. E é porque é o código dos Vedas que alguns povos falam sânscrito. Ainda tem cidade na Índia que se fala sânscrito. Sânscrito não é uma língua de um povo. Então, o estudo da gramática do sânscrito também gera autoconhecimento, porque ele foi desenhado para isso. É uma língua desenhada para uma pessoa se autoconhecer. Então, quando você fala corpo, você fala derra, aquilo que vai ser queimado. Quando você fala que você ama, amor é um verbo intransitivo. Você não consegue amar alguém. Você consegue dizer que essa pessoa me agrada. Você não consegue dizer eu amo ela. Se você quiser traduzir assim, eu amo ele, em sânscrito vai ser ele é agradável para mim. Porque, no fundo, quando a gente ama uma pessoa, significa que a gente se sente confortável na frente dela. Porque não saem raios de amor de uma pessoa para outra. Entende? Eu projeto nela menos problemas que estão dentro de mim. Eu projeto nela uma paz. E aí, então, eu sinto um amor por ela. Então, existe uma espécie de um oceano de conhecimento dentro dos Vedas. E eu acho que essa oportunidade que vocês estão tendo através desse curso, né, é de tocar em alguns pontos desse oceano, aprender um pouco sobre, sabe, algumas perspectivas, a ponta do iceberg aqui e ali, né, para que um dia vocês possam também dar continuidade a esse estudo e poder se aprofundar naquilo que for de interesse e útil para vocês. Né? O estudo dos Vedas, ele sempre é um estudo de liberdade e de valorização do ser humano. Sempre. E em nenhum momento o estudo dos Vedas tem linhas. Isso é outro erro que a gente traz aqui para o Ocidente, sabe? Como se houvessem várias linhas. Por exemplo, yoga tem várias linhas. Mentira, não tem várias linhas. Krishnamacharya, Iyengar, Patabi Joyce, todos esses que são famosos, estudaram com o mesmo professor. Patabi Joyce não praticou Ashtanga. E tem vídeos do Iyengar praticando que parece que ele está fazendo Ashtanga. Na internet você acha. Você entende? Essa coisa de linhas é uma criação ocidental. Não funciona assim. É só para você poder passar uma coisa em massa. Você dá linhas. E aí você escolhe cardápio, qual que tem mais a ver comigo. Entende? Geralmente, a que tem mais a ver com você é a que você não precisa praticar. A bailarina, toda flexível e tal, quer praticar o yoga onde ela está lá, toda flexível, dançando. Ansiosa até o infinito. Se você desse para ela uma prática de Hatha Yoga, assim, né? Porque a gente tem que dizer os nomes que as pessoas conhecem. Hatha Yoga, paradinha, com permanência e tal, ela não se aguenta. Então ela prefere botar a música, suar, pular, entende? Mas não é o que ela precisa. Mas por que a gente tem esse efeito? Por causa dos rótulos, sabe? Todo o estudo dos Vedas necessita que a gente quebre esses rótulos dentro da mente, a gente tenha professores que realmente tenham estudado,
e que preservem a nossa liberdade. Toda vez que alguém disser para você assim, tipo, se você praticar yoga comigo ou estudar Ayurveda comigo, você não pode estudar com mais ninguém, você não pode fazer isso, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Porque os Vedas nunca trabalham com o aprisionamento da pessoa. Inclusive, se você sentir que o seu professor vai ficar chateado porque você vai embora, pode ir embora, porque ele não é um bom professor. É um trabalho terapêutico a todo momento, sabe? Não existe esse trabalho de convencimento. O médico ayurvédico tentando convencer você a tomar o remédio. Não vai acontecer. Ele vai explicar para você. Para esse teu problema, essa é a questão. Se você quiser tomar ou não, é uma decisão sua. Esse é um bom médico. Sabe? Porque essa é a base de funcionamento dos Vedas. E se alguém chegar para você e falar assim, como é que se diz? Vem cá estudar Vedanta que vai ser bom para você. Pode até ser bom, mas a pessoa é irresponsável. Ou ela ainda não estudou tempo suficiente para entender que não é um trabalho simples, é uma terapia profunda. Você encontra tantos problemas, muitos prazeres, muitas dores também. Você nunca convida uma pessoa para um trabalho terapêutico. Você pode dizer para ela, você pode indicar para ela como uma possibilidade para os problemas que ela tem, mas não é tipo que nem vai para Disney, vamos fazer tal coisa, não. Funciona assim. Então, é necessário toda uma atitude para entrar nesse mundo dos Vedas, né? Então, eu queria, na verdade, com tudo isso que eu falei, passar para vocês um pouco dessa sensação e dessa visão dos Vedas como um corpo de conhecimento único, né? E que, através deles, vocês vão poder se conhecer melhor. Em vários níveis, vão poder se conhecer melhor. Tá? Então, Eric, eu acho que é isso. Queria, então, terminar aqui essa aula com um mantra de agradecimento, que a gente começou de uma vez, né, para agradecer a todos os mestres. Tá bom? Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Excelente. Obrigado, viu, professor? Por nada, Eric. E agora, como é que é a programação de vocês no curso? Qual que é a próxima palestra? Como é que é? Eu vou dar, agora, até aproveitar que a gente está ao vivo, sábado tem a última aula ao vivo. A gente vai continuar colocando uma média de 2 a 3 vídeos por dia na plataforma, são entrevistas. O total, por enquanto, eu gravei 40 entrevistas. Uau, que legal! Com profissionais do Brasil, da Argentina, do Chile, Estados Unidos, Canadá e Índia. Então tem gente de várias partes do mundo falando sobre o Ayurveda de forma da sua visão, do seu trabalho, da sua experiência. Até aproveito, o pessoal que está assistindo essa aula pela primeira vez, assistam dentro da plataforma, foi a entrevista que o Jonas fez com o próprio Dr. Parthasarathi, que está muito legal. A entrevista que foi feita com o Nikhil, que também trabalha no Instituto Vishwavidya, está bem legal. E aí vocês vão ver que vai ter um ponto ligando todas essas palestras, vai ficar mais fácil até vocês linkarem tudo isso, porque todas elas ficam bem bacanas, né? Legal. Que bom, parabéns, Eric, um ótimo trabalho aí, eu acho que está todo mundo gostando, né? São tantas pessoas, tanto conhecimento, né? Isso é muito legal. Eu fico feliz porque assim, muitas palestras como agora e tudo mais, como todo mundo já tem uma conexão, a gente não precisa nem conversar muito. Então, o que o Nikhil gravou, você falou, é praticamente o que muitos profissionais estão falando, sabe? Essa questão da tradição, o que é a tradição, porque a gente fala tanto de tradição, as pessoas acham que a gente fica até meio bucólico numa questão de tradição. Tradição é isso, é ver tudo isso como uma coisa única,
né? E tentar devagarinho, com calma. Eu sempre falo que o mantra do Ayurveda é calma. Ter calma que tudo a gente consegue. Legal. Obrigado, viu, Jonas? Então tá bom. Então, olha, Obrigado a todo mundo. Namastê. E aí, sábado a gente está de volta, viu, gente? Obrigado. aí, pessoal, boa noite. Até. Até. Tchau, tchau.